E assim, para entender bem essa história, nós vamos ter que voltar no tempo, mais precisamente na época do Império Romano. Os Sionitas. Os Sionitas é um grupo político que surgiu na Europa no final do século XIX, onde intelectuais judeus, ao verem que não tinham um próprio país, procuraram buscar uma forma de criar um país para os judeus e assentar-se em um lugar concreto. Em 1907, a Grã-Bretanha estava considerando intermediar a paz no Oriente Médio e viu nos planos sionitas uma ideia para conseguir concretizar seus objetivos. E foi assim que o sionita britânico Chaim Weizmann chegou a Jerusalém para estabelecer uma empresa dedicada a compras de terras. Perto da cidade portuária mediterrânea, onde hoje é Tel Aviv. Em apenas 3 anos, ele adquiriu uma área equivalente a 40 quilômetros, o que afetou mais de 60 mil agricultores locais, na maioria muçulmanos. No ano de 1909, os planos judeus e britânicos levaram também à criação de uma organização com o objetivo de dar proteção aos assentamentos judeus. Esta organização foi batizada como Hashomer e dava total proteção aos judeus que viviam ali e aos que estavam para chegar. E com aliança entre os britânicos e muçulmanos daquela região, desenvolveram uma parceria aliada à Palestina para fortalecer seu domínio no Canal de Suez, no Egito. Para compreender o conflito árabe e Israel, é preciso levar em conta as promessas não cumpridas por parte dos britânicos, que fizeram aos árabes e judeus enquanto tentavam manter aliados no Oriente Médio durante a Primeira Guerra Mundial. O território geográfico que agora pertence ao Estado de Israel, Gaza e Cisjordânia formavam parte da Grande Síria e tinha sido parte do Império Otomano durante 6 séculos, devido à sua localização geográfica desta região. É uma ponte terrestre que conecta a África e a Europa. Com a chegada da Primeira Guerra Mundial, turcos otomanos se aliaram com os alemães e os austro-húngaros para lutar contra as potências aliadas, França, o Império Britânico, Império Russo, entre outros. Para poder ganhar a guerra, os britânicos fizeram muitas promessas que não puderam cumprir. Como, por exemplo, para os árabes, os britânicos prometeram a Palestina em 1915 e 1916. Já para os judeus, eles prometeram a Palestina em 1917. Depois da guerra, os britânicos até tentaram cumprir com seus compromissos, porém era impossível pôr ordem nessas terras. Ao final da Primeira Guerra Mundial, as potências vitoriosas se reuniram em 1920 para repartirem os antigos territórios otomanos. A parte norte da Síria foi remarcada para a França, e a parte sul, que hoje é conhecida como Israel, Jordânia e as áreas conhecidas como Cisjordânia e Gaza, foram remarcadas para a Grã-Bretanha em 1922. A recém-formada Sociedade das Nações, procedente das Nações Unidas, atribuiu então ao Reino Unido o que se conhece como um mandato britânico da Palestina, uma administração territorial na qual o Reino Unido tinha responsabilidade de garantir uma casa nacional para os judeus na Palestina. Assim, os britânicos ficaram responsáveis por este território. Para garantir a ordem, estima-se que nos anos de 1920, uns 100 mil imigrantes judeus entraram na Palestina durante a terceira e quarta alia. Foi então que os árabes perceberam algo incomum nestas imigrações em massa por parte dos judeus e deram início ali a uma onda de protestos árabes, chegando ao auge no ano de 1933. E aí já começavam esses conflitos que a gente vê até hoje. E enquanto isso, os judeus continuavam chegando à Palestina para estabelecerem residências. Levamos em conta que estamos falando dos anos 30, ano em que Hitler chega ao poder. Assim, o assunto ficou muito sério e perigoso para os judeus na Europa. E diante do crescimento antissemita e com a Quinta Alia em 1929 a 1939, os judeus já eram maioria na Palestina. Nos últimos dias temos visto nos noticiários o fogo cruzado entre os dois países, que não vamos entrar em detalhes aqui para a gente poder entender um pouco melhor. Estou deixando um link com a continuação deste vídeo de como começou os conflitos entre Israel e Palestina. Quer ajudar a gente a trazer mais conteúdos como esse? Já se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos.
Muito obrigada por ter nos assistido e até o próximo vídeo.